Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h30, marcou o quinto sinal. Quero mandar um abraço aqui para várias pessoas que estão mandando os parabéns pelos 5 anos do Acontece. Um abraço para o Vitor Fogaça, para o nosso querido Edson, que cravou que ia ter Corinthians e Palmeiras nessa fase da Copa do Brasil. Valeu, Edson. O Vitor Fogaça também, outro mandando mensagem aqui, nosso parceiraço de todos os dias no nosso programa. Vamos a Brasília. O João Pedro Melo está conosco para falar a respeito dos passos que estão sendo dados na questão do IOF. Qual é a nova? Do dia, nova solução pensada pelo Ministério da Fazenda, pelo governo, para compensar aquilo que o Congresso impôs. Fala, João Pedro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as propostas alternativas à elevação do IOF devem passar pela correção de outras distorções no sistema financeiro do país. A declaração foi dada em meio à polêmica gerada pela elevação dos tributos, que passa também pelo congelamento de mais de 30 bilhões de reais do orçamento. Até agora, o governo federal ainda não apontou quais programas serão atingidos e Haddad preferiu não antecipar quais medidas serão anunciadas no pacote alternativo do governo. No entanto, o ministro da Fazenda destacou que as reformas estruturais vão voltar à mesa de negociação. Eu não vou adiantar porque nós vamos apresentar para eles as possibilidades que nós temos em mãos. E isso tudo gera muita especulação desnecessária. Segunda coisa que nós combinamos, colocar qualquer alteração no âmbito de reformas estruturais. Ou seja, as reformas estruturais vão voltar para a mesa, porque senão o que vai acontecer? Todo ano nós vamos ter que fazer ajustes pontuais para preparar a peça orçamentária do ano seguinte. Isso não é bom. Vale destacar que o governo federal tem buscado conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A ideia é apresentar uma proposta alternativa que substitua parte dos ganhos que seriam obtidos com o novo IOF. Porém, o executivo tem enfrentado uma reação negativa do mercado sobre o tema, o que também gerou uma espécie de recuo, com uma parte da medida sendo revogada. O ministro Fernando Haddad comentou o tema e disse que as reformas já aprovadas melhoraram o clima de investimentos no país. Duas alternativas. Uma, com uma medida regulatória, resolver um problema de forma paliativa para cumprir as metas do ano. A outra, que interessa mais à Fazenda, voltar para as reformas estruturais que nós conseguimos fazer, sobretudo no primeiro ano. Nós ganhamos nota com as agências de risco, ganhamos prestígio, os investimentos voltaram. Sobre a contenção de despesas, o governo federal afirma que a ideia é cobrir o rombo gerado por despesas e fechar o ano com as contas equilibradas. Até agora são 10 bilhões e 600 milhões de reais bloqueados e outros 20 bilhões e 700 milhões contingenciados. As maiores contenções foram nos Ministérios das Cidades, Defesa, Saúde, Desenvolvimento Social e Transportes. O corte também atingiu o Congresso. São 7 bilhões de reais em emendas de bancada que não poderão ser destinadas aos estados enquanto a medida estiver em vigor. Segundo o ministro da Fazenda, houve já um acordo com o Congresso para essa calibragem do IOF e a busca por soluções, Aidan. Continua o carnaval aí a respeito do IOF, né? Enquanto isso, os ministérios, Ronald, têm até sexta-feira para decidirem onde irão cortar, ou como contingenciamento, ou como bloqueio, exato, mas onde haverá o congelamento desses recursos. E basicamente, mesmo para além desse corte, desse contingenciamento, Ronald, não há dúvida que será afetada a segurança pública. O Haddad, inclusive, reclamou, porque ele disse, as mudanças que estão acontecendo, estão propostas na segurança pública, elas prevêem aumento de gasto. Claro, se o Lewandowski quer, por exemplo, polícia viária, em vez de só rodoviária, ele precisa de mais gente, mais helicóptero, mais viatura. Isso custa dinheiro. E o Congresso, que posta-se ali como bedel da questão fiscal, ele gasta horrores, impôs as emendas, desde o Eduardo Cunha. Aliás, esse assunto está sendo discutido agora no Supremo, por iniciativa do Flávio Dino. E aí?
Tá tudo. Vão cortar 7 bilhões, que cortem. Mas que é isso, pô? Estamos falando com as correções e com liberações como aquelas que foram planejadas lá via Ministério da Saúde, está mais de 60 bilhões de reais. E claro, as desonerações que não são justificáveis. Algumas são até necessárias. Isenções, desonerações, outras não, para setores, inclusive, que não precisam. E aí, Ronald, a coisa vai de 800 bilhões a 1 trilhão de reais. Agora, eu só acho interessante, Ronald, o seguinte. Há uma contradição óbvia aqui. Porque o Haddad está dizendo o quê? Olha, não adianta ficar olhando só para 2025. Nós precisamos de algo estruturante, reformas estruturantes. Não diz quais. Não diz quais e como seriam feitas. Por exemplo, reforma administrativa e tal. Mas, ele diz assim, não adianta olhar só para 2025. Tá certo, tem que olhar para além. No entanto, quando houve a discussão sobre o aumento da contribuição sobre lucro líquido dos bancos para fechar o rombo no orçamento, o governo não vai enviar de novo. Ela não foi votada quando ela foi enviada. Não foi votada. E agora não vai mandar de novo. Por quê? O Haddad diz aqui, aspas, a CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido, tem um problema que é a noventena. Ou seja, só depois de 90 dias entra em vigor. Já estamos no meio do ano. Ela não é o melhor remédio para o problema que estamos enfrentando agora. Pera lá. É preciso atacar o problema atual, olhar para 2025, mas ele próprio disse, temos de olhar para frente. Por que então já não buscar autorização do Congresso para aumentar esse imposto cobrado dos bancos? Dizendo que tem a noventena, então não adianta. Tá, mas e depois? Ele mesmo não está dizendo que é preciso olhar para depois? Mas são os bancos, né, Ronald? São os bancos.